Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Sejam bem-vindos aos nossos canais de estudo, acompanhando o nosso estudo do Evangelho, através dessa proposta de Hamed, trazendo o livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver, hoje, com o capítulo 31. Vamos dar início à nossa ligação com o nosso Mestre Jesus, os guias da fraternidade, pedindo que eles abençoem a todos nós que estamos aqui na busca do conhecimento, procurando seguir o caminho da evolução espiritual para chegarmos à plenitude. E assim pedimos que nos autorizem o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Aqui voltamos para o nosso estudo, que já iniciou semana passada, e hoje nós estamos com o capítulo 31, uma nova forma de viver, com o livro escrito por Francisco Espírito Santo Neto, ditado por Hamed.
capítulo 31, vai falar das duas faces da culpa. E começa com uma passagem de Marcos. Imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito. Antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Por que será que Pedro chorou? Nós vamos ver essa passagem, o que traz para que nós possamos entender o que ele está chamando de 2 faces da culpa. A culpa. O que acontece quando a gente entra em culpa? A culpa nos paralisa no tempo. Ele diz que a gente fica soterrado sob escombros dos nossos desacertos. Ela interrompe as nossas oportunidades de crescimento no presente por causa do passado. Então, a gente fica preso naquela obstinação neurótica, em comportamentos do passado, na mente, e aí traz a culpa, e não fazemos mais nada no presente. Então, realmente, a culpa é uma muralha, né, que colocamos na nossa vida. Ela se estrutura nas crenças antigas do pecado, aquelas crenças irreparáveis, naqueles alicerces do perfeccionismo. Então, como a gente tinha aquela noção, aquele valor, que tudo tinha que ser perfeito, as pessoas que cometeram erros com essa ideia de que tudo tinha que ser perfeito, como Deus, como Jesus, enfim, as crenças traziam para o homem a ideia de que ele não podia cometer um errinho, porque aquilo já era ser pecador. E isso trouxe muita coisa de culpa na nossa estrutura, no nosso coração, na nossa bagagem. Então, em que momento a culpa terá esse acesso em nosso mundo íntimo? Só quando aceitarmos que a vida perfeita é uma impossibilidade humana. Quando aprendermos que há limites em nosso grau evolutivo. Quando nos conscientizarmos de que não temos todas as respostas para o que acontece. Quando aceitarmos que somos passíveis de falhas ou enganos. Quando abandonarmos o complexo de onipotência. Aí sim, aí a culpa não terá acesso ao nosso mundo íntimo. Mas veja bem, para aceitarmos que a vida realmente é ainda uma vida de aprendizado. O que ele quer dizer aqui é que nós estamos em aprendizado. Se nós somos aprendizes da vida, ainda não sabemos tudo da vida. Ainda temos limites para aprendizado. Ainda não temos consciência de todas as respostas. Ainda precisamos entender que somos passíveis de erro, sim. Nós somos seres que ainda estão aprendendo, então somos passíveis de enganos. Agora, queremos ter onipotência? Queremos ser Deus? Não podemos. Ainda não somos. Nem vamos ser Deus. Nós podemos ser seres perfectíveis? Sim, somos seres perfectíveis. Temos que entender que estamos seguindo para a perfeição, mas a perfeição absoluta só Deus. Mas nós podemos ser seres que temos plenitude, seres angélicos que vão chegar a um ponto em que sabemos realmente da verdade. Mas hoje a verdade ainda está engatinhando nas nossas consciências. Ainda não temos essa noção total da verdade. E aí? Como é que funciona a questão? O arrependimento e a culpa. O que adianta o arrependimento para sanar a culpa? Então, o arrependimento é diferente da culpa.
O arrependimento, ele se manifesta quando tomamos ciência de que sabíamos fazer algo melhor e não fizemos. Então, dá aquele bate, puxa vida, podia ter feito dessa maneira. E aí eu não fiz. Quando nós tomamos ciência de que poderíamos realmente tomar contato, perceber melhor, precisamente a gente faz as coisas sem pensar, instintivamente. Não usamos a inteligência, não usamos a consciência. E a culpa? A culpa é prepotência daquele que crê que deveria ter agido melhor. Prepotência, olha o que ele fala, prepotência. Por quê? Porque você acha que está tudo certo, que você é que está certo, que seus valores são os melhores, e vai fazendo em cima disso. E aí isso ele chamou de prepotência. Também aparece a culpa quando a gente pensa deveria ter previsto anteriormente os problemas atuais. É claro que a gente não pode prever problemas sim, futuros, mas eu tenho uma bagagem suficiente para saber o que convém e o que não convém escolher. Isso é que nós deveríamos estar sempre pensando, vale a pena? Não vale a pena? Daí a gente precisa usar a inteligência emocional. A gente precisa usar aquele comando, né? Eu tenho vontade de responder assim, mas eu estou obedecendo a uma raiva, e o pensamento diz assim, por que eu vou obedecer a uma raiva? Eu vou deixar um rastro ruim. Porque como é que eu posso responder de outra maneira, de forma até a mostrar que eu não gostei de alguma coisa, mas que não deixe um rastro, que não deixe um carimbo em que vai me levar a culpa amanhã? Não fez propositalmente. Claro, não fez propositalmente. Você não teve a intenção. Mas por que você fez? Porque o seu senso crítico ainda era inexpressivo. Não possuía uma consciência individual e coletiva, nem uma autorreflexão. Em outras palavras, o que estava acontecendo para a culpa? A consistência evolutiva era limitada. A gente ainda estava num ponto em que a gente não tinha essa ideia de que eu tenho uma consciência, mas existe um monte de consciência na minha volta. Existe uma consciência maior, coletiva. Você ainda não tem o desenvolvimento desse senso crítico. E aí você não consegue tirar, absorver das situações uma resposta adequada. Uma resposta que daria margem a, mesmo que você tenha se enganado, a não ter uma sequela de que você levasse uma culpa. A raiz da culpa qual é? Nosso imenso orgulho, as expectativas absurdas de como nós e os outros deveriam ser. Nós temos sempre expectativa. Eu deveria ser assim, deveria ser assado, a gente tem isso no inconsciente. E a gente comanda a nossa atitude a partir dessa expectativa. E ainda coloca a expectativa do outro. Ah, eu estou esperando que ele seja assim, que ele seja assado, que ela responda assim, que ela responda assado. E aí, decepções em cima de decepções. Deveríamos nos comportar diante dos fatos e acontecimentos, mas ainda não sabemos tudo o que precisamos fazer. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou me comportar? Eu não posso, eu tenho que ver o fato no momento. Eu tenho que analisar no momento, mas como alguns fatos reportam as raízes do meu passado, eu faço uma projeção e respondo como se aquilo lá estivesse me perseguindo. Ah, você falou como meu pai falava comigo, desculpe, eu pensei logo, né, numa forma de responder, porque você pensou que era o seu pai, porque você tem uma culpa lá do passado, de que você respondeu mal ao seu pai, de que você pecou diante do seu pai. E aí? O Pai do Céu está aí olhando para você.
Por que será? Há culpas e culpas. Simão Pedro e Judas. Ele vai começar agora a comparar a culpa de Simão Pedro com a culpa de Judas. Simão Pedro, filho de Jonas, conhecido como Pedro, do latim petra, rocha, rochedo, penhasco, pedra. Na realidade, não tinha muito de rocha nem de pedra. Ele era um homem comum, com muitas fragilidades humanas. Na última ceia, Pedro contestou a predição do mestre, que antes dizia: antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. E aí, o apóstolo deu a entender que os outros poderiam traí-lo para ele, sob nenhuma condição negaria o amor e a amizade que tinha pelo mestre. Então, essa passagem que nós vimos lá no início mostra que Jesus mostrou que as pessoas podiam trair o Pedro, com toda a rocha que tinha no nome dele, mas ele era humano, ele tinha fragilidade. E aí o que aconteceu? Aconteceu é que Jesus percebeu isso, que ele não tinha uma condição de afirmar que não ia trair Jesus. E aí ele viu que ele negaria em amor e amizade, mesmo tendo amor e amizade ao mestre. E aí o que aconteceu? Pedro teve a percepção de sua imaturidade e se arrependeu profundamente. Aceitou a condição de criatura, aceitou que realmente poderia ter negado a amizade e o amor que tinha pelo mestre. Aceitou que ele estava em fase de crescimento. E ele se arrepende. Quem se arrepende, abandona a culpa. Não mais aprova os velhos comportamentos e os atos imaturos. Todavia, não se autocastiga pelo fato de não ser perfeito. Tá bom, eu me arrependi. Eu já vi que o meu comportamento daquela forma não é legal, que eu cometi vários atos que não precisava mais. Você percebe a imaturidade, você começa a pensar como você poderia fazer diferente, para não cometer novamente os mesmos atos. Mas não precisa se autoflagelar por conta disso. Não precisa entrar em prantos, não precisa se autocastigar. Nem a causa própria de ruínas físicas ou emocionais. E aí ele diz, não tem necessidade de se abandonar no mar de lamentação e pesar. Ao contrário, assumir a responsabilidade dos erros, evitar repeti-los. Ao mesmo tempo que abranda o julgamento e perdoa a si mesmo. Esse é o papel que vem depois do arrependimento, para ver, então, a reparação. Lembrando que existe, em relação a essa sequência, arrependimento, culpa, arrependimento, reparação, no Código Moral da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Então, quem quiser ver essa sequência que existe no Código Moral da Vida Futura, no Céu e Inferno, vai ver essa sequência da culpa, arrependimento, reparação e expiação. Então, nós muitas vezes estamos aqui para trabalhar isso, para reparar as culpas, e vivemos em embates, em conflitos, que são os processos de expiação, são as aprendizagens nossas. Então, isso, a partir desse momento em que Pedro tomou essa consciência, ele começou a trabalhar um auto-julgamento, ele começou, então, a perdoar a si mesmo. Com isso, ele
superou a culpa. Ele transformou-se interiormente e vivenciou realmente o amor, a compaixão, a serenidade e o perdão. Olha as virtudes que saíram dele quando ele superou a culpa. Amor, compaixão, serenidade e perdão. Ele despertou em si o reino de Deus e passou a divulgar a boa nova. Não distinguiu mais raça, nacionalidade, condição sexual das pessoas de sua época, porque ele aprendeu isso com Jesus. Então, ele realmente passou a ser um divulgador da boa nova quando ele se despertou para essa existência dentro dele dessas virtudes: amor, compaixão, serenidade e perdão. E assumiu que realmente Jesus teve razão. Ele era frágil. Ele o negou. Pedro suplantou a culpa. Então, a análise da culpa no comportamento de Simão Pedro vai ser exatamente diferente da reflexão sobre Judas Iscariotes. E é isso que ele vai mostrar agora como a outra face da culpa. Então, vemos a culpa em Simão Pedro através de uma fragilidade, através de um processo de superação, arrependimento e trazendo para a consciência a vivência dos valores, das virtudes que são semeadas dentro de nós para que nós possamos ir desenvolvendo através do amor. Primeiro, através do auto-amor, através da autocompaixão, através da reflexão dessa autoanálise de que somos aprendizes. E aí vem a serenidade e o perdão. E com isso a gente desperta esse reino de Deus que há dentro de nós. Vamos ver, então, Judas. Quando Jesus estava julgado pela Suprema Corte Judia, o grande Sinédrio, Judas estava do lado de fora, remoendo-se em culpa. Remoendo-se em culpa porque ele viu Jesus condenado. Judas sucumbiu diante do seu engano. Então, Judas, que o entregara, vendo que Jesus foi condenado, sentiu remorsos e veio devolver. Ele buscou os chefes dos sacerdotes e os anciãos, veio devolver as 30 medalhas, as 30 moedas de prata, de tanto que ele estava cheio de remorso. Ele tinha recebido dinheiro pela condenação de Jesus, imagina. E depois que ele conseguiu entender que realmente ele tinha errado, nossa Senhora, o remorso foi grande. E aí ele disse aos mestres: pequei entregando um sangue inocente. E sabe o que eles responderam? Que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Assim, ele se autodestruiu ao deparar com aquele tormento da traição do mestre. Ingenuamente, Jesus acreditou nas promessas dissimuladas do poder. Ele não conseguiu se perdoar. Ele sentiu que ele falseou. Ele não conseguiu se perdoar. Ao contrário de Pedro, que conseguiu o auto-perdão. E aí, ele poderia ter compensado, procurando redimir-se através de uma ação, através de levar ao povo a mensagem cristã, suplantando a culpa e trazendo uma ressignificação para o ato dele. Mas não. Ele não conseguiu fazer isso.
Ele também poderia ter iniciado imediatamente um trabalho de autotransformação, mas a culpa o paralisou. O paralisou por anos, e só muito tempo depois ele conseguiu se reabilitar através das sucessivas encarnações. Então, ele foi para o mundo espiritual ainda carregado com essa culpa. E foi trabalhado com todas as vivências no plano espiritual, com outras encarnações, e precisou de várias encarnações para ir se reabilitando. Vejam como é que a culpa entranha dentro da gente, se na mesma hora que você se sentir culpada, você não começar a fazer um trabalho de superação, de arrependimento e de auto-perdão. A culpabilidade de Pedro resultou em arrependimento, serviu de degrau para a expansão dos horizontes dele existenciais. Judas derramou-se em remorso doentio, acabando em autocondenação. Então, quando vemos a culpabilidade de Pedro, nós vemos a expansão, nós vemos a superação, nós vemos uma ressignificação do papel dele no passado. Nós olhamos para Judas e vemos a culpa de Judas, nós vemos o quanto ele veio para trás, ele se afundou nesse remorso doente, acabando com a autocondenação. O que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas, que precisam ser recapituladas para que possamos melhorar as nossas ações. Então, não fica se autoflagelando, se achando como pecador, porque as nossas imperfeições precisam ser vistas, conscientizadas, para nós fazermos o que Pedro fez, superar, se arrepender e seguir adiante. Nada de pedra no caminho. Vamos aprender a contornar as pedras para seguir o caminho pela frente. Então, tudo aquilo que parece negativo, na verdade, é um caminho preparatório para um bem maior e definitivo. Mesmo os comportamentos que acreditamos nos levar aos caminhos do mal não devem ser vistos como perdição eterna. Pensamos que estamos levando ao mal, que aquelas pessoas, meu Deus, ela só está fazendo mal, ela realmente está se metendo em cada buraco. Na verdade, o que acontece? São opções equivocadas do nosso livre-arbítrio. Ele só não está escolhendo bem, mas aquela pessoa é perfectível também. Então, não vamos condenar simplesmente por condenar, vamos ensinar. Vamos mostrar outro caminho para as pessoas que estão equivocadas nas escolhas do livre-arbítrio. Não deixam de ser experiências compensatórias, são experiências de aprimoramento, que vêm a longo prazo. Sim, muitas vezes não há um insight imediato. Como Judas está sempre, né, com as encarnações, ele veio superando. Cada culpa, cada pessoa, cada culpa. Use os erros e desacertos para o seu crescimento interior. Quando você se sentir culpado, se eleve para uma vida maior. Aprenda com as suas culpas e olhe o caminho de uma vida maior que você precisa seguir, que você pode seguir e que você tem no seu caminho para seguir, na sua frente para seguir, porque Jesus já deixou esse ensinamento. É um ensinamento do caminho de Jesus que vai levar a gente para uma vida maior. E se tratando de culpa, cada qual deve fazer uma autoanálise. Por quê? Porque a falta é sempre proporcional a cada consciência. Nós não podemos dizer que a culpa de Pedro era igual à culpa de Judas. Por quê? Porque eles estavam em condição espiritual diferente,
Pedro conseguiu logo fazer a superação. Judas, mais infantil que Pedro, mais imaturo que Pedro, não conseguiu. Cada um tem um momento certo do aprimoramento. Mas você pode fazer essa autoanálise e já começar de agora com o processo do arrependimento. Não adianta querer ficar pedindo desculpa, 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 desculpa. Desculpa, não tira a culpa, não. O arrependimento, a mudança de valor sobre a sua conduta é que vai apagar as culpas. Então, o que ele quis dizer com essas duas faces da culpa é que todos nós temos uma face da culpa. A minha culpa não é igual à sua, não é igual à do outro, não é igual à do outro. Mas vamos fazer uma autoanálise baseada não na consciência de Judas, que desistiu, que se derrotou, mas na consciência de Pedro, que olhou um caminho melhor para seguir e fez realmente um trabalho de reparação. Foi um trabalho com a expiação, porque ele teve que realmente retornar ao mundo físico para criar novos caminhos de ensinamento. Então, ele saiu daquela searinha ali, que ficava olhando Jesus e sem acreditar muito, e botou, arregaçou a manga e foi em frente. E foi passar o ensinamento. Na mesma hora, na mesma comunidade, e foi seguindo adiante. Judas não, ele desistiu. Ele sucumbiu ao remorso. E muitas pessoas estão sucumbindo ao remorso porque, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Agora, na pandemia, eu não posso nem pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa. Lá fora, você tem que perdoar a si próprio. Olhar. Quando a pessoa que você fez o mal vê que você está fazendo o bem, que você está conquistando as pessoas novas na sua vida, ela vai ver que você tem uma outra parte boa. E aí ela vai se juntar a você de novo. Ela vai... Aí, nesse momento, você pode pedir desculpas. Porque aí você já está com uma outra energia, com outro astral, olhando o caminho do bem. Então, que face da culpa você está vivendo? Qual é a face que está te prejudicando? Vamos virar a página. Não é desconsiderar a culpa, mas rever o seu caminho. Faça essa autoanálise. Procure dentro de você as virtudes do amor, essas virtudes que precisam ser colocadas, precisam ser semeadas, precisam ser regadas, aprimoradas, a partir do amor a si mesmo. Porque sem isso, não iremos caminhar. Com autoderrota, não dá. Então, esse é o recado que Hamed nos deu com esse texto, As Duas Faces da Culpa. Espero que você fique pensando nisso e comece a fazer um caminho para a vida maior. Graças a Deus, agradecemos ao nosso Mestre Jesus o acompanhamento de toda essa energia que está nos trazendo ensinamentos para que possamos conquistar mais rapidamente a plenitude na nossa vida.